Moby Dick Show de hoje tem o prazer de introduzir uma pessoa especialíssima. Ela lutou contra o preconceito social, lutou contra tudo e conseguiu descobrir qual era o melhor remédio para a filha dela. Nós vamos entrevistar hoje a Cidinha, que é a presidente e fundadora da Cultive, em São Paulo, mãe da Clarian e esposa do Fábio. Boa noite, pessoal. Fala, Cidinha. Boa noite, Dick. Muito agradecida pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando com vocês. A oportunidade é nossa e a gente tem que usar o máximo que a gente puder essa oportunidade para esclarecer as pessoas. Conta um pouco da sua vida para nós, por favor. Eu só tenho que explicar um pouco desde quando a Clária nasceu, para vocês entenderem. Minha gravidez foi tranquila, foi normal. Clária nasceu e com 5 meses e meio a Clária começou a convulsionar. A partir daí a nossa vida virou de cabeça para baixo. É assim, é literalmente mesmo. E a nossa vida era só hospitais, internações, porque cada vez mais ela ia tendo mais crises, mais convulsões, e até então a gente não tinha diagnóstico, mas a Clária tem síndrome de Dravet, que é uma epilepsia severa, com risco de morte súbita, só que nós ficamos por quase 5 anos sem ter essa hipótese de ser síndrome de Dravet, que até então eu nem conhecia. A neuro, ela teve a suspeita quando a Clária estava com 5 anos, mas o diagnóstico fechou mesmo com 10 anos. Só que até então, a síndrome de Dravet, quando é bebê, as convulsões são uma atrás da outra. É assim, para você ter uma ideia, ela com 6 meses, 8 meses de idade, ela já tinha 600 convulsões, 600 e poucas convulsões que eu já tinha contado. Porque quanto mais novo, mais convulsões ainda. Os médicos diziam que como é que seria a vida dela, o que iria acontecer com ela, como é que é isso? Não, eu ouvia várias coisas. Primeiro que a minha filha, ela não ia andar, não ia falar, que a minha filha, ela só ia ficar numa cama, que a minha filha nunca mais ia parar de convulsionar e que ela não ia se desenvolver. Que remédios você usava? Nossa, eram vários coquetéis de anticonvulsivantes, a gente testando para tentar diminuir as crises. Só que cada vez mais que a gente testava, tinham vários anticonvulsivantes que a gente tinha que tirar porque acaba gerando crises generalizadas mais ainda. E como a gente não tinha o diagnóstico, você não tem um norte a seguir, então você fica perdido. Porque até então a síndrome de Dravet, ela tem várias características que a gente até então não sabia, por não saber o diagnóstico, que, por exemplo, a síndrome de Dravet é sensível à temperatura alta. Por exemplo, eu achava até estranho que toda vez, na hora do banho, ela convulsionava, porque quando a gente vai dar um banho no bebê, você quer deixar a água quentinha para não pegar friagem. Só que eu não entendia isso. Mas eu percebia essa característica. E desde então, quando a Clária começou a convulsionar, eu vasculhava na internet várias síndromes para tentar achar algumas características que fossem semelhantes, justamente para ajudar o médico a tentar achar um diagnóstico. E eu percebia que ela era muito molinha, ela parecia uma boneca de pano, até o tônus muscular, você apertava ela assim, e você sentia a diferença de apertar um braço dela e apertar o braço de uma criança que não tinha nenhuma patologia. Então, tudo isso para mim era diferente. O pescoço dela, ela não sustentava o pescoço, ela teve que fazer fisioterapia para sustentar o pescoço, para sentar, para engatinhar, para andar, foi para tudo. Eu resisti muito a não colocá-la na cadeira de rodas. Por quê? Porque o síndrome de Dravet, ela normalmente dá uma hipotonia, que a hipotonia é a falta de tônus muscular, que justamente não consegue dar impulso, não tem muito equilíbrio, tanto é que ela andava com a perna, com os joelhos semiflexionados, sempre apoiando na gente. Ela não subia a escada sozinha, a gente que tinha que dar um impulso para ela subir o degrau. Ela não conseguia dar um pulo do chão, ela não conseguia por causa da hipotonia. Os médicos diziam que ela iria
Viver quanto tempo? Eles falavam que era tudo no escuro, mas que eu me preparasse para o pior, porque provavelmente um diagnóstico com doença degenerativa. E eu resisti muito a não colocar ela na cadeira de rodas, porque eu queria incentivá-la a andar e não se acomodar, porque se eu comprasse a cadeira de rodas, não só ela ia se acomodar, como eu também, porque claro que seria muito mais fácil. Muito bem, perfeito. Ia pegá-la e eu tinha que levar ela no colo, porque ela mal andava. Tanto é que a gente uma vez tentando fazer ela andar na rua, ela caindo, eu fui pegar o bracinho dela, nem fui eu, foi a tia dela. Puxar o braço dela, deslocou. Por quê? Por causa da hipotonia, porque os músculos é como se fosse um elástico frouxo, que quando você solta, ele não volta tudo, ele volta só um pouco. Então, era muito fácil de destroncar, deslocar, sair fora do lugar. E realmente o braço dela, o joelho dela saía fora do lugar, todas as juntas eram muito fáceis de sair fora do lugar. E uma outra característica que me chamava muito a atenção era a falta de sudorese dela. E eu sempre perguntava desde bebê para a neuro por que minha filha não transpirava. Em dia de verão, eu tinha que deixá-la numa piscininha de água fria, para evitar que ela tivesse crise, porque ela ficava muito, muito quente, vermelha, parecia que ela estava com febre, mas ela não tinha nada que justificasse a febre. E sim, e a pele seca, inchada. Então, como ela não transpirava, desencadeava mais crises ainda. Com quantos anos isso, hein? Foi até os 10 anos de idade. Até os 10 anos. Claro que, assim, à medida que ela foi crescendo, as crises, a quantidade de crises foram diminuindo, mas assim, tipo, se ela não tivesse nenhuma gripe, nada, ela bem, tipo, com 10 anos, sabe assim, entre 15 a 20 crises por mês se ela não tivesse nada. Agora, se ela tivesse uma gripe, qualquer coisa que baixasse a imunidade, ou infecção, ou gerasse alguma coisa, né, ela aí desencadeava uma crise atrás da outra. A gente não ficava mais de 2, 3 meses sem internações. E eram internações de UTI, porque a Clara, ela convulsionando, ela tinha paradas respiratórias. E o que a neuro até diz para mim, que uma das coisas que realmente nos ajudou é que a primeira crise da Clara, ela tinha 5 meses de idade, foi 2 horas da manhã, no dia que ela tomou a vacina, tanto é que eu fiquei até encucada se foi a vacina que desencadeou isso, mas é claro que depois a gente lendo, se informando, a gente percebe que realmente não foi apenas um gatilho a vacina, porque a vacina, a tríplice, ela normalmente ela gera febre, então o Dravet, ele é muito sensível à febre. Então, às 2 horas da manhã, quando eu peguei que ela estava com febre, eu vi que o olhinho dela ficou para lá e para cá. Eu achei muito estranho aquilo. Aí eu chamei o Fábio, acordei. Quando acordei o Fábio, ela já estava com o lábio roxo. Aí o Fábio começou a fazer respiração boca a boca e corremos com ela para o hospital mais próximo. A médica pegou, começou a examinar e, de repente, correu com ela. Quando correu com ela, a médica teve uma parada. Então, na primeira crise, ela teve uma parada e aquilo demorou. E eles lá dentro com ela, a gente não ouvia choro, nada, 5 meses e meio. Demorou para vir esse choro. Para nós foi uma eternidade. E a gente aliviou quando a gente ouviu o choro dela. Aí, quando a médica abriu a porta, tinha uma agulha desse tamanho, super grossa, no osso da perna dela, para poder medicar. Fiquei traumatizada com aquilo, ver a minha filha de 5 meses e meio daquele jeito. Aí foi quando ela falou: mãe, a gente não sabe o que aconteceu, ela teve aconteceu um colapso, mas ela convulsionou nesse colapso e ela teve uma parada, a gente teve que reanimá-la. Provavelmente, sua filha nunca mais vai parar de convulsionar. Eu perdi o chão naquela hora. Aí foi quando a minha filha teve que ser transferida para o hospital que tivesse UTI. Mas, enfim, aí a médica disse que o fato dela ter tido a parada respiratória, que isso realmente me traumatizou. Então, no primeiro espasmo dela, daí em diante, eu já corria com ela para o hospital, com medo que acontecesse a mesma coisa. Então, aí eu nunca tinha visto alguém convulsionar, nem espasmo eu sabia o que era.
Então, aquilo era muito assustador. Então, eram inúmeras internações. Nós não tínhamos vida social. Foi onde a nossa vida realmente mudou completamente. Eu não tinha vida social, nem eu, nem meu filho, nem o Fábio. Quando a gente tinha alta do hospital, a gente celebrava porque a família estava reunida de novo, junto com meu filho, porque meu filho ficava na casa de uma tia, na casa de outra, e passava o final de semana no hospital conosco. Só o final de semana. Então, foi muito traumatizante mesmo. E a Clara chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, quando ela já estava com uns 7 anos, por aí. Aí, numa das minhas buscas, em 2013, foi quando eu já estava, assim, naquela exaustão, e foi quando eu vi o caso da Charlotte Figi, com a mesma síndrome da Clara. Porque quando a Clara estava com 8 anos, a neuro dela me colocou numa pesquisa na Unicamp de síndrome de Dravet, justamente para ela receber o laudo, investigar se realmente ela tinha síndrome de Dravet, se ela tinha a mutação, e foi constatado que realmente ela tinha. Só que a Unicamp me deu o diagnóstico só depois de 2 anos, porque como era uma pesquisa de doutorado, então toda aquela burocracia, mas isso é uma outra história que eu tive que brigar também para poder obter esse laudo em mãos. Desde a suspeita, quando ela estava com 5 anos, eu já pesquisava tudo sobre síndrome de Dravet. Então, muitas coisas eu sei sobre o Dravet lendo. E eu era uma mãe sozinha Dravet, porque eu não conhecia nenhuma outra. E foi quando, em 2013, eu vi o caso da Charlotte Figi, síndrome de Dravet também, em Denver, mostrando o antes e o depois da maconha. O antes eu falei, nossa, igualzinha a Clara ficava, porque ela tomava inúmeros anticonvulsivantes, deixava ela dopada, deixava ela mais mole ainda, e muitas vezes ela precisava ficar com oxigênio. Aí depois a Charlotte até andando de bicicleta, aquilo me impressionou de uma certa forma, que eu falei para o Fábio, vamos pegar na boca, porque mesmo com a proibição, em qualquer esquina você acha maconha, em qualquer bairro tem uma boca. Ligou foda-se e foi procurar a saúde da sua filha. Exatamente, eu não quis, eu era igual a tantas outras pessoas que nunca imaginava na minha vida que eu ia plantar maconha na minha casa, como hoje, e eu tinha um olhar para a droga, né? Para mim, maconha era droga e pronto, e era proibido e pronto. Ou a minha filha fez eu mudar o meu olhar para a proibição e não mais para a droga. Aí foi quando começou a minha luta. Aí isso foi num domingo à noite, e eu ficava até tarde, porque eu e o Fábio, a gente revezava muito com a Clara, então eu ficava fuçando na internet, e eu comecei a puxar alguns artigos científicos, eu até traduzia no Google Tradutor, aí eu comecei a ver que falava de uma substância, THC, que imagina, né, 2013, o auge da proibição, do preconceito. Você trabalha num lugar em que o preconceito é altamente existente, né? Altíssimo. Banco, altíssimo. Né? Você trabalha num banco. Exatamente, tanto é que hoje o meu chefe me apoia, mas mesmo assim eu tenho que manter a minha postura, e não é com qualquer pessoa que eu posso falar sobre isso. Ainda é assim. E aí foi quando eu vi um artigo dizendo da substância THC, substância do mal, aí eu fiquei com medo, eu nem sabia que tinham várias espécies de maconha. Aí eu fiquei com medo de pegar no tráfico, que perto em qualquer lugar tem, e numa tentativa de tentar acertar, eu perder a minha filha. Aí foi quando eu comecei a ler mais, sempre buscando artigos científicos, eu pegava o autor, procurava o contato, o e-mail, mandava e-mail, e muitos não respondiam, outros respondiam, então eu me agarrava àqueles que respondiam, tudo traduzido pelo Google Tradutor, e eu começava a me informar. Aí foi quando eu encontrei uma médica da Califórnia, que tinha um dispensário, ela é pediatra, a doutora Tisha. Ela me respondeu e ela começou a me mandar outros artigos, e foi quando eu vi que realmente ela estava fazendo até uma pesquisa com o THC em autismo. E eu vi que, na verdade, o THC ele era necessário. Ele era necessário para dar o efeito comitiva, né? Que, na verdade, ela falava em Tourage. Espera aí, a gente está falando para muita gente que não sabe o que é isso. O que é efeito comitiva? Então, porque hoje tem a substância isolada, né? Muitos óleos industrializados que são com a substância isolada, só CBD ou THC,
E o efeito comitiva é a planta inteira, quando estão todos os canabinoides juntos, onde eles fazem todo aquele efeito que gera uma sinergia, e onde ele trabalha em todas as moléculas, onde cada um tem a sua função. O que se sabe hoje é que a maconha tem mais de 102 substâncias, mais de 500 compostos, então você imagine o coquetel, né? A combinação de cada substância, cada uma com a sua porcentagem diferentes, o efeito terapêutico pode dar em várias patologias e cada dia mais aparecem novas patologias com efeito positivo terapêutico da maconha nessa patologia. Um cientista não conseguiria explicar melhor. Mete bronca, Com continua. certeza. Não, eu sou apenas uma mãe que pesquiso pela minha filha. E tanto é que o Dr. Rafael Mecholin fez uma live, acho que foi no mês passado, e ele falou que todas as enfermidades do ser humano estão ligadas ao sistema endocannabinoide. Então você imagine quanto que essa planta deve ser explorada, né? O Dr. Rafael Mecholin, para quem não sabe, é o cientista israelense que descobriu os canabinoides e ele contrabandeou um pouco de haxixe para dentro da universidade e começou a estudar. E hoje em dia ele é uma espécie de Galileu Galilei da maconha. E ele começou junto com o Dr. Carlini. Com o brasileiro, começou junto com o brasileiro Dr. Carlini, que a gente perdeu recentemente. Uma grande perda, inclusive, era o nosso neurocientista da Cultive, né? Aliás, neurocientista não, desculpe, o nosso diretor científico da Cultive. Aí eu tentei importar várias vezes, não conseguia, justamente por aqui ser proibido, e até que eu consegui trazer no início de 2014 por uma pessoa que foi passar as férias em Miami, comprei, mandei entregar no endereço e essa pessoa quando veio trouxe para mim. Aí nisso a Clara já começou a tomar e como as crises da Clara eram assim, ela não passava por mais de 3 ou 4 dias sem crise, era impossível. Quando chegava no terceiro dia, a gente já falava, é hoje ou é amanhã, e era de fato, sempre ela ia ter uma crise. Aí, quando nós demos a primeira dose, logo de cara ela já ficou 11 dias sem crise nenhuma, e isso para nós era impossível antes. Logo depois teve o simpósio de maconha medicinal internacional, que o Dr. Carlini fez pelo CEBRID Unifesp, que foi um divisor de águas aqui no Brasil para nós, onde vieram vários médicos internacionais, e eu participei desse simpósio, e lá eu procurei um médico, que é o Dr. Ricardo Ferreira, que na época a gente não podia dizer o nome, né? Que era da Rede Secreta, né, Pedro? E eu, desesperada, porque na época eu paguei $500 o óleo, e ao mesmo tempo que era fora da minha realidade financeira, eu não tinha como dar continuidade nisso. Então eu contei toda a minha história para ele, pedi pelo amor de Deus para ele me ajudar. Aí foi quando ele falou, olha, tem como você ir buscar todo mês no Rio de Janeiro? Eu falei, meu marido vai. Eu nem tinha falado com o Fábio ainda. E realmente foi assim que aconteceu. E todo mês o Fábio ia lá e até que o Pedro falou, não, a gente manda para você. O Fábio fazia bate-volta, ele ia de manhã, pegava, só comia um lanche e voltava. E lá no simpósio, foi quando eu fui falar com a doutora Raquel sobre o óleo que eu estava dando para a Clara, que na época não tinha nenhuma credibilidade por esses médicos internacionais. E foi quando ela puxou, o doutor Ricardo falou, olha, ele vai te ajudar. E era ele que eu estava procurando, né? E era essa rede secreta que eu estava procurando. E essa rede secreta do Rio de Janeiro, até que passou no Fantástico em 2014, todo mundo com a cara embaçada. E hoje, nada mais é Abracannabis. Nem sei se eu posso falar isso aqui. Pode, que ele está aqui. E além deles terem ajudado a minha filha, e eu tenho toda a gratidão, o Pedro sabe disso, uma gratidão eterna, porque eu recebi esse óleo doado por 3 anos, sem pagar 1 centavo, sem atrasar, sem faltar.
E foi quando eu comecei a ver todos os efeitos, porque assim, toda mãe quer a cura, nosso alvo é a cura. Mas enquanto não vem a cura, eu buscava o alívio. Então, o que eu queria era tirar minha filha do risco de morte súbita. E o risco de morte para ela é convulsionar por um tempo grande, que ela convulsionava por mais de 1 hora e meia. Era devastador para mim, porque você se sente impotente. Então, eu busquei a maconha pensando, eu vou tirar ela da crise, né? Para ela ter menos crise. Só que, para minha surpresa, veio um pacote de benefícios no que a maconha trouxe. A cada mês foram diminuindo a quantidade de crises dela. A Clara ficou 5 anos e meio sem ter hospital, sem a gente ir num pronto-socorro. E isso não durava mais de 2, 3 meses. Eu queria saber se você parou com os remédios. Os alopáticos nós conseguimos diminuir 75%. É que a gente diminui muito aos poucos, porque por causa do histórico dela de parada respiratória e cardiorrespiratória, porque o Dravet ele pode causar isso numa crise intensa e duradoura. Aí a Clara, os benefícios da Clara, as crises dela começaram a durar menos de 1 minuto. Isso para nós já foi um ganho maravilhoso. Por quê? Porque a gente não precisava mais correr para o hospital. Aí a cada mês as crises foram diminuindo. Com 4 meses da Clara tomando óleo, a Clara fez: mamãe, a minha mão. Só que ela não falava minha mão, ela falava mão, porque ela não tinha aquela frase inteira com contexto. Ela falava frases sem contexto ou frases incompletas, mas a gente entendia. Quando eu fui ver, a mão dela estava molhada, pensei que ela estivesse mexendo na água, e estava frio, era inverno. Aí, quando eu fui ver, não, a Clara estava transpirando a palma da mão, a palma dos pés dela. Aquilo para nós foi emocionante. A Clara, com 11 anos, a primeira vez que eu vi a minha filha transpirar de fato. Aquilo para nós foi incrível. E assim, eu tenho certeza que a sudorese, ela acabou dando um equilíbrio na temperatura do corpo, o que ajudou também a diminuírem, a controlar muito mais essas crises. Quando fez 8 meses da Clara tomando óleo, eu levei ela no aniversário do meu sobrinho. Tinha uma cama elástica, ela adorava ficar na cama elástica, mas ela sempre ficava sentada na cama elástica e as crianças pulando. Então, ela parecia boneca de pano, o braço dela fazia assim, porque as crianças pulavam e ela não podia, ela não tinha força para ficar nem em pé numa cama elástica, nem equilíbrio. E foi a primeira vez que eu até filmei a Clara pulando sozinha numa cama elástica. Ela dava impulso, coisa que ela não dava. Então, fortaleceu o tônus muscular dela. O equilíbrio dela foi assim, foi impressionante a melhora no equilíbrio dela. Hoje a Clara sobe e desce escada sozinha. E às vezes até falo para ela descer rápido ou subir devagar, para ela subir ou descer devagar, porque ela quer ir com tudo. Hoje a Clara pula corda. Hoje a Clara transpira normalmente. Eu ouvi dizer que ela faz balé, é verdade? Ela faz balé. Agora ela tá fora por causa da pandemia, mas ela faz balé. Ela faz do modo dela, mas ela faz. Uau! E ela adora, né, filha? Opa! E hoje a Clara, ela dialoga normalmente com as frases completas e dentro do contexto. E hoje as crises da Clara são 1 ou 2 por mês. Tem mês que ela passa sem crise nenhuma e dura menos de 1 minuto. Então, assim, hoje nós temos vida social. A nossa vida é uma vida antes da maconha e outra vida depois da maconha. Hoje nós temos vida social. Clara, posso te fazer um pedido? Mas não. Eu queria que você pegasse um vasinho da tua planta para mostrar pra gente. Me ajuda, mamãe. Eu ajudo ela. Espera um pouquinho, vamos lá. É uma das entrevistas mais importantes que a gente já teve aqui no Moby Dick Show. Olha só, gente! Parabéns! Vamos deixar ela aqui, ó. É Halitsu? Essa é a Cindy. Nós temos a Cindy, a Halitsu e outras cepas também. Porque assim como todos os outros remédios alopáticos ou não, chega um momento que o organismo tem uma tolerância. E o Dr. Carlini, ele me instruiu que quando acontecesse isso com a Clara, como já aconteceu,
que eu não comecei a ver que realmente as crises estavam voltando com mais frequência, ele falou, você faz um mix de várias cepas, dá para ela, para o organismo dar como se fosse um restart. Aí eu dei por um tempo, tipo, dá por uma semana, sabe? Aí depois volta com a outra cepa que estava fazendo bem, que no caso é a Harlet Sul. Então, de vez em quando a gente faz isso. Então, é necessário ter não somente uma espécie, aquela que realmente dá resultado melhor, mas é necessário que você tenha várias espécies justamente para você dar esse start no organismo quando for necessário. Essa legalização da tua planta, como é que foi isso? Bom, primeiro foi assim, né? Nós aprendemos a fazer o óleo com a Abracannabis também. Em 2015, eu e o Fábio, nós tivemos a oportunidade de irmos até o Chile, que o SESEC possibilitou isso para nós financeiramente, e foi quando nós fizemos uma oficina de extração de óleo com a Paulina Mama Cultiva e Fundação Daia. Que são métodos diferentes. E depois nós fomos também na UFRJ, junto com a Abracannabis e a Pharmacannabis, para fazer também uma oficina de extração de óleo. A Rede Secreta já tinha até um grupo ensinando as mães a cultivarem, e foi quando eu ganhava várias sementes, e a gente pegou essas sementes que a gente não sabia a cepa, e a gente só treinava para a gente tentar aprender. Isso em 2014, mas as nossas plantas não iam para frente. Aí foi quando nós voltamos do Chile e o Fábio fez um curso com o Grow Room. Aí foi quando as nossas plantas deslancharam e começaram a crescer. Aí em 2016 foi quando o Emílio e o Ricardo Nemer falaram, vamos entrar então com um pedido, né? Porque eu já tinha pedido, em 2014 eu já tinha pedido para o Emílio, para a gente, se ele podia entrar com um pedido de cultivo, porque eu achava o seguinte, uma rede de pessoas que estão se arriscando para salvar a vida da minha filha, eu não acho justo isso, né? Não só da minha filha, como de tantas outros pacientes, tantas outras crianças. Então, eu falava para o Fábio, a gente tem que cultivar. E tanto é que na época, quando eu pedi em 2014 para o Emília, ele falou, se eu entrar, como é que você vai justificar o óleo que você recebe da Rede Secreta? Então, assim, até pensei, poxa, de repente, se eu entrar agora, eu posso até prejudicá-los, né? Manda um beijo pro Brave, Clara. O Brave, ele é sacanagem, que eu nem te conto. Aí eles entraram com um pedido na esfera federal, não era nem habeas corpus ainda. Aí foi quando nós pedimos para a juíza nos receber, e a juíza nos recebeu e eu contei toda a história para ela e falei, excelência, eu não estou aqui para pedir para cultivar, mas para dizer que eu já estou cultivando, e a maconha foi a única substância que tirou a minha filha do risco de morte, porque o Dravet pode acontecer isso, e muitas crianças morrem antes da adolescência. E foi quando ela se sensibilizou com o caso, a gente percebeu isso, mas a gente percebeu também que ela sofreu uma pressão no fórum e logo ela já quis tirar da reta dela, e foi quando nós entramos depois com o HC. Foi o Emílio e o Ricardo Nemer, os dois. E foi quando eu caiu nas mãos de uma juíza que entendeu que eu e o Fábio cultivando para a minha filha, nós cultivávamos para terceiros, o que caracterizava tráfico. Aí foi quando o Ricardo Nemer me ligou e falou... Pensei, fiquei ainda minha mãe. Aí ele me ligou e falou, olha, tudo bem. Ele falou, a qualquer momento pode ir policial na sua casa, acabar com as suas plantas, e a gente já estava quase na época de colheita, as plantas já estavam com buds, estavam lindas, e vocês podem serem presos, né? Assim, até aí, o nosso caso já tinha se tornado público, junto com a Rede Secreta, e também depois que a gente foi para o Chile. Aí foi quando a gente ficou preocupada, até mesmo não de ser preso, até mesmo porque acho que eu nunca acreditei que a gente fosse, mesmo que fosse, não ficaria, porque eu tenho tudo, tenho uma pilha de exames, de internações,
de laudos da Clara. Um dia antes do recesso do judiciário, eu recebo por e-mail a minha liminar deferida. E eu até olhei de novo, eu falei, não é possível, porque eu nunca imaginava que um juiz fosse mandar uma liminar por e-mail, pelo meu e-mail particular. Nunca imaginava isso. Eu até vi de novo, mostrei para o Fábio, falei, Fábio, isso é a nossa liminar? E assim, eu achei as palavras do juiz, ele foi muito bom. Ele até falou que uma mãe jamais se esconderia atrás de um filho para traficar. E eu fiquei tão feliz na hora, porque foi libertador, né? Você saber que o remédio da sua filha agora só dependia de você, do seu marido, de nenhum estado, de mais ninguém, de indústria farmacêutica, nada. E aquela substância que realmente fez a minha filha se conectar mesmo, sabe, com a vida. Aí o que eu acho mais bacana disso é que você compartilhou essa informação e criou a Cultive. Conta dessa aventura. Foi incrível porque como eu já estava no grupo da Abracannabis e o Emílio, o Brave, eles falavam, não, tem que ter uma associação em São Paulo precisa de uma associação. Mas eu tinha um grupo de mães que me procuravam desde 2013, que eu até criei uma página, Síndrome de Dravet Brasil, mas eu coloquei que o propósito era a busca da cannabis, enquanto não viesse a cura, e muitas mães me procuraram. Aí saiu meu HC e a Renata me procurou e nós decidimos fundar a Cultive. Eu estava até um pouco resistente, realmente, de fazer associação, justamente pela experiência anterior que eu tive, mas eu acabei realmente fundando a Cultive, que inclusive a Abracannabis, nós fundamos fazendo um curso, a Abracannabis veio em peso aqui para São Paulo, fizeram um curso, foi a coisa mais linda, os pacientes ficaram assim maravilhados, tinha até familiares de pacientes que eram contra, e depois me procuraram e agradeceram, falaram, olha, eu não imaginava que eu fosse sair daqui com outra cabeça, uma outra visão sobre a maconha. Né? Pessoas que não conseguiam nem pronunciar a palavra maconha. E eu me inspirei muito no trabalho da Abracannabis, porque eu acho o trabalho da Abra assim, muito lindo, realmente, fazendo algo sem interesse nenhum de algo em troca. Então, o que eu queria mesmo fazer da Cultive, o que é hoje, tanto é que nós somos associações irmãs, né, Pedro? A Abracannabis e a Cultive têm o mesmo perfil de atuar sem fins lucrativos totalmente. E aí foi crescendo, convidamos o Dr. Carlini para ser o nosso diretor científico. A única condição dele foi essa, que até me fez admirar mais ele ainda. Ele falou, olha, eu só vou aceitar participar de uma associação se realmente não se vender para a indústria farmacêutica e se for realmente sem fins lucrativos. Aí eu falei, doutor Carlini, então o senhor vai entrar no lugar certo. Aí eu já admirava ele, isso fez eu admirar mais ainda. A Cultive começou fazendo um curso de 2 dias no Teatro Sérgio Cardoso, que o teatro ele tem um carinho pela causa e cedem esse espaço gratuitamente para nós e fazemos o curso de forma gratuita também, que até hoje vem palestrantes da Abracannabis palestrar no curso da Cultive. Então, e a cada colheita que nós fazemos aqui, nós trazemos as mães e os pacientes para aprenderem a fazer a extração do óleo, ensinando as boas práticas, junto com a Renata, que é farmacêutica, justamente para ter autossustentabilidade, assim como a Abracannabis faz. Aí nós fazemos mutirões de atendimento médico para pacientes que não têm condições de pagar por uma consulta. Inclusive, nós fazemos no Teatro Faroeste, que o Faroeste é um grande parceiro, foi que nos estendeu as mãos, inclusive nos cedendo até o endereço como nossa sede. Aonde é esse teatro, hein? O Teatro Faroeste fica na Estação da Luz, fica na Cracolândia. Fizemos já aula pública na Cracolândia, justamente acolhendo essas pessoas que normalmente são invisíveis, né, para tanta gente, fazendo um trabalho de redução de danos. Interessante isso. A maconha funciona na redução de danos na Cracolândia? Já foi feita uma pesquisa
com o Dr. Dartil, o Renato Fileb, que inclusive o Renato Fileb ele também é membro da Cultive, como neurocientista, e a Janaína também participou dessa pesquisa com pessoas viciadas em crack, saindo do crack com o uso da maconha. E eles têm isso já como apresentação, e depois de 6 meses, esses mesmos pacientes que deixaram o crack com a maconha, depois de 6 meses deixaram também a maconha. Então, na verdade, não é a porta de entrada, é a porta de saída, né? E isso é incrível, é a porta de entrada para a vida e a porta de saída para o declínio, né? Essa é a verdade. Então, e assim, todo final de semana, nós recebemos pacientes, mães, familiares aqui, ou para ensinar a cultivar, ou sobre óleo, ou sobre clones, enfim. E nós, todo final de semana, sempre tem pacientes aqui. Eu acho muito importante esse trabalho de conscientizar as pessoas, ensinar as pessoas a plantar. E não, quer dizer, eventualmente, emergencialmente, ajudar dando óleo, mas mais do que isso, mais do que dar o peixe, ensinar a pescar, né? Ensinar a pescar, ensinar a cultivar, porque aí o custo vira praticamente zero, né? Para cultivar uma planta é pouquíssimo, se você tiver um pouquinho de sol no terraço, né? Essas associações, na minha opinião, eu sou muito grato a pertencer à Abra Cannabis, mas essas associações, as pequenas associações sem fins lucrativos, sem mirar no dólar, sem, entendeu, conceder para as empresas estrangeiras, fazer propaganda de Bela Botânica, ou seja lá o que for, eu acho isso muito importante na Cultive. Eu acho muito importante essa sua consciência social de ajudar as pessoas que não podem. O nosso ideal é isso mesmo, assim, mesmo que um dia a Cultive consiga o cultivo coletivo, a gente quer que o paciente ele cultive, tenha autossustentabilidade, e que a Cultive seja apenas um backup para uma falta, ou até enquanto colher a primeira colheita, né? E não que seja uma distribuidora, uma fornecedora exatamente. Esse é o nosso intuito. E assim, na verdade, o que a Abra Cannabis e a Cultive fazem é fazer o que realmente o Estado deveria estar fazendo, né? Que é fazer campanhas informativas, é levar a verdade, a informação da verdade, poder ensinar realmente a pescar, não precisar de ficar dependente do Estado, não ficar dependente do SUS, que o SUS já tem muita coisa para fazer. Eu sou super a favor do SUS, meu pai foi tratado pelo SUS de forma incrível, não tenho que reclamar. E é isso, essa proibição ela tem muitos interesses por trás, né? Que assim como o Pedro, eu estava muito indecisa em realmente se eu apoiava ou não a PL 399. E as pessoas falam para mim, poxa, mas você não é a favor do cultivo associativo? Claro que eu sou. Mas, poxa, primeiro que essa regulamentação ela não tem o autocultivo, e o autocultivo é a minha bandeira desde o início. Eu sempre falo do autocultivo, e para mim o autocultivo ela é a forma do acesso com igualdade mesmo. É o que realmente possibilita a forma com igualdade. Cultivar, tem pessoas que falam, mas cultivar é difícil. Eu posso te garantir uma coisa, é muito mais fácil você cultivar do que você ver um filho convulsionando. Você, a cultivar, você aprende como qualquer outra coisa que você aprende na vida. Imagine você colocando toda a sua energia naquela planta que você sabe que está salvando a vida do seu filho, ou até mesmo a sua. E ao mesmo tempo que ela falta o autocultivo, nós continuamos tendo cada vez mais, agora piorou mais com esse governo horrível, esse governo que banaliza a vida, né? Cada vez mais com essa guerra às drogas, cada vez mais pessoas morrendo, pessoas inocentes morrendo, pessoas sendo encarceradas, cultivadores sendo encarcerados. Então, assim, essa PL, não que eu seja contra só porque ela não tem o autocultivo, eu até entendo que uma regulamentação justa, ela virá aos poucos.
Mas, diante desse governo que nós temos, a minha preocupação é que essa PL ela só possa vir um retrocesso. Porque até ela ser votada, até ela ser, se realmente passar, até ela vai ser moldada, a gente sabe disso. E a gente não sabe qual é o caminho desse molde. E, de repente, esse molde ele pode ficar nas mãos da indústria farmacêutica. E isso realmente eu me preocupo com isso. Essa PL, ela vai acabar sendo a mesma coisa, porque as grandes empresas vão prevalecer e o pequeno cultivador vai continuar sendo criminalizado, os pretos e pobres vão continuar indo para a cadeia e sendo mortos. Exatamente. O cultivo individual, na minha opinião, é a liberdade, qualquer outra coisa é a prisão. Sim. É uma dependência que a gente não precisa ter e eles morrem de medo que as pessoas sejam livres. Exato. É claro que existe um interesse econômico muito grande por trás disso, né? Quanto mais puderem bloquear, vão bloquear, ainda mais no cenário político que estamos. Né? Não dá para se esperar nada que possa favorecer a vida e muito menos dos pobres. Eu queria saber o que na sua vida é a coisa para a qual você liga o foda-se. Principalmente preconceito e a proibição. E o que cada mãe e cada paciente que nos procuram, eles já nos procuram pedindo óleo. E o que realmente a Cultive faz é ensinar a cultivar. Né? E eu sempre digo isso, nós não fornecemos óleo, nós ensinamos a cultivar. Ah, mas eu tenho medo, mas é proibido. Então, a proibição é uma das coisas que eu também ligo o foda-se, porque é o que nós estamos fazendo, se eu estou cultivando para aliviar uma dor, ou para salvar uma vida, ou para sentir um alívio, ou para poder, ou poder dormir, ou se eu uso da forma de óleo, ou supositório, ou fumando, ou inalando, seja a forma que for, o importante é o que eu busco com isso. Então, se isso me traz uma qualidade de vida, um bem-estar, ou salvar uma vida, então eu não estou prejudicando ninguém. Né? E cada um tem que ter a autonomia do seu próprio corpo. Então, nenhuma autoridade tem o direito de poder mandar no nosso corpo, né? E principalmente quando você está buscando um alívio. E o que nós estamos falando aqui, a cannabis, ela realmente salva vidas. E foi o que aconteceu com a minha filha. E é o que está acontecendo com várias pessoas. Né? Ela salva a vida, ela traz a esperança de você reverter um quadro de uma vida que você tinha antes e hoje você pode, ela acaba sendo transformadora. Se fosse antes, eu não poderia estar aqui tendo esse tempo com a minha filha bem, falando com vocês. Eu não poderia estar doando o meu tempo para Cultive, para outras mães, nem eu, nem o Fábio, porque a nossa vida é mais hospitais e tudo focado nela. Mudou a vida da minha filha e da família inteira. Né? Tanto a minha, do meu marido e do meu filho. Então, era porque desestruturava toda uma família. E, ao contrário, ela trouxe tantos benefícios, tanto na parte física, na parte mental, na parte social, na parte profissional. Não tem como você ainda falar, não vou fazer isso porque é proibido. A partir do momento que você não esteja prejudicando ninguém, e aquilo é proibido, você tem que realmente fazer a desobediência civil. Vamos assobiar juntos? Esse foi o Beck do Dick, esse foi o Mob Dick Show de hoje. Vamos lá. Meu não sai. Boca seca é difícil. Um beijo, muito obrigado, meninas. Vocês foram sensacionais. Tchau, saudades. Saudades.